uma questão que envolve isomeria, propriedades físico-químicas de compostos e leva para a estequiometria com a composição centesimal. Uma questão que eu acho que você vai se amarrar e nunca mais vai ver do mesmo jeito depois da minha aula com revisão. Eu sou Roberto Mazei e você está no canal Química com Arte. O ERJ, Exame Discursivo 2024, questão 5. As propriedades físicas dos compostos orgânicos estão relacionadas tanto com as estruturas de suas moléculas, quanto com suas interações intermoleculares. Com base nesse princípio, considere as seguintes temperaturas de ebulição, sob pressão atmosférica, dos 3 isômeros planos de fórmula C5H12. Ele fornece, então, as fórmulas dos 3 isômeros, A, B e C, e a temperatura de ebulição de cada um deles, que você vai ter que correlacionar. Bem, uma questão que dá uma viajada aqui, que muita gente boa pega. A gente já pintou, e essa é a técnica para você fazer uma questão da UERJ, o que ele quer? Ele quer escrever a nomenclatura oficial de cada isômero. E lembre-se, os isômeros têm fórmula C5H12. O meu conselho aqui é sempre você tentar assim, ó, faz primeiro uma cadeia aberta com 5 carbonos. E depois você vai diminuindo a cadeia, mas vai contando se os 2 hidrogênios estão condizentes com o que ele pede. 12 hidrogênios. Então você faz a primeira, ó, 5 carbonos com a cadeia normal. Vou fazer um zoom para você ver melhor. Bem, esse aqui é um C5. Vamos ver se os hidrogênios batem, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui então tem 3 hidrogênios, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bate exatamente com o que a gente queria. E essa aqui é uma cadeia aberta, né? Alifática e normal. Já temos o primeiro isômero. O meu conselho agora, já que a gente sabe que é alcano, faça um alcano agora com a cadeia menor e uma ramificação. Algo assim, ó. 1, 2, 3, 4. E coloca nele uma ramificação, que poderia tanto estar aqui quanto aqui, e ele teria o mesmo nome. Continua diminuindo e ramificando mais, para você ver todos os isômeros possíveis. Se ligou? Peraí. Faz a cadeia normal, sem ramificação nenhuma, contendo aquela fórmula molecular. Depois você vai diminuindo um na principal e vira a ramificação. Diminui outro na principal, vira outra ramificação. Essa dica é muito quente para você fazer várias fórmulas de isômeros possíveis estruturais planos, tá bom? Fica ligado nisso, que isso aqui é uma dica muito importante. Aí vamos lá, gente, ó. Agora eu vou diminuir. Como essa cadeia aqui tinha 4 na principal, vou fazer uma principal só com 3. 1, 2, 3. E vou botar aqui uma ramificação. Mas repara que aqui só tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar uma outra ramificação. E esses são os 3 isômeros planos possíveis. E ele quer então que você nomeie de acordo com o ponto de ebulição. Bem, primeiro eu vou colocar o nome deles, tá? Vamos lá, gente. Uma pegada rapidinha de como é que se faz a nomenclatura dos hidrocarbonetos. É sempre assim, gente, ó. Prefixo mais infixo mais terminação. Toda a nomenclatura para hidrocarboneto, funções oxigenadas, nitrogenadas, todas têm a mesma pegada, que é assim. Prefixo mais infixo mais sufixo ou terminação. Tá, mas aí, você não está me dizendo nada com isso. Olha que fácil, gente. O prefixo, você vai usar sempre aqueles prefixos alusivos ao número de carbonos na cadeia principal, que é o quê? Se tiver 1 carbono, met. Se tiver 2 carbonos, et. E aí faz aquela brincadeirinha, met, et, prop, but, que eu subo aí para você memorizar. Com 8 átomos de carbono, é um alcano? Não! É um alcino! Eu tenho meu carboneto com 9 átomos de carbono, é um alcano? Eu tenho meu carboneto com 5 átomos de carbono, é um alcano? E assim vai até 10 carbonos, 12, quando você vai ter DEC. Então, prefixo, met, et, prop, but, pent, ex, e assim vai. Infixo, gente, o infixo é uma delicinha. O infixo é assim, se tiver só uma ligação simples entre carbonos, você vai usar an.
Se tiver uma dupla ligação entre carbonos, você vai chamar de ene. Se tiver uma tripla ligação, você vai chamar de in. Olha só que legal. A ordem das vogais. An, en, in. Maneiro, né? Bem, e a terminação, no caso dos hidrocarbonetos, é sempre o. Maneiro. Se fosse álcool, o, aldeído, al, cetona, ona. Mas a regra principal e fundamental para você saber a nomenclatura de hidrocarbonetos é essa em 1 minuto. Química com arte. Feito isso, gente, a gente então vai usar a ideia prefixo, infixo e sufixo. Vamos lá. Quantos carbonos tem nessa cadeia que você está vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Prefixo azul. Pente. O infixo só tem ligação simples entre os carbonos. An. Se tivesse dupla, segunda vogal. In. Se tivesse tripla, in. Aqui vai ser an, vermelhinho. Só tem ligação simples. E como é um hidrocarboneto, você vai colocar a terminação o. E nós estamos diante do pentano. Tranquilo, né, galera? Agora, presta atenção. Quando tem ramificação, você vai fazer a mesma coisa. Só que você tem que localizar a ramificação e contar a cadeia. Você conta daqui, gente, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. De forma que essa ramificação aqui fique o mais próxima da extremidade. Isso quer dizer para a IUPAC, com menor numeração. Sacou? Então esse cara vai ser o 2-metil, porque a ramificação tem um carbono. Se tivessem 2 carbonos, se fosse algo assim, ó, sacou? 2 carbonos, 1, 2, você colocaria etil. Não é o nosso caso, né? 2-metil, agora sim, prefixo 1, 2, 3, 4. but, só tem ligação simples entre os carbonos? 1, 2, só tem simples, an. E a terminação de hidrocarboneto, que é o. Se fosse cetona, ona. Se fosse ácido, oico. E a nomenclatura serve para tudo. Você sacou como é que isso funciona com uma aula rápida? O último hidrocarboneto, fazer bem grandão. A cadeia principal, o Mazinho vai escolher essa verde aqui. Sacou? Só que essa cadeia principal, ela tem 2 ramificações. Essa amarela e essa. Ou seja, você tem 2 radicais metil. Você pode chamar então de dimetil. Mas aí, precisa numerar? Nesse caso, pessoal, a ramificação não pode estar em outro lugar, né? Se ela estivesse aqui, ela seria a cadeia principal. Deu para tu entender? Então, se você quiser, você não precisa numerar isso aqui. Mas se você colocar 2 de metil, ninguém vai te condenar por isso, não. Já foi um tempo que a IUPAC era mais rigorosa com isso. Então, nós temos o dimetil preso numa cadeia principal que tem 3 carbonos. Então, nosso prefixo vai ser prop. Só tem ligação simples entre os carbonos. Você vai chamar isso aqui, então, de an. E a famosa terminação dos hidrocarbonetos, o propano. E eu não vou nem falar que aldeído seria al, que cetona seria ona, e assim vai. Temos a nomenclatura. Mas olha que legal, pessoal. Ele fala assim, ó, escreva a nomenclatura oficial de cada isômero em ordem crescente de temperatura de ebulição. E aí, quando se fala nisso em ordem crescente de temperatura de ebulição, você tem que saber alguns critérios importantes para comparar os pontos de fusão e ebulição dos compostos orgânicos. Isso é um capítulo todo da orgânica e que eu vou fazer uma aula para você em 1 minutinho aqui rápido. Que é assim, você tem que considerar 3 critérios. Primeiro é a intensidade das ligações. Você tem que levar em consideração que as ligações de íon dipolo têm maior intensidade que as ligações de hidrogênio, que têm maior intensidade que as ligações de dipolo-dipolo e que a de dipolo induzido. Eu não tenho como fazer uma revisão dessas ligações todas aqui agora. Vou subir um card para você aí. Mas a gente já pode dizer uma coisa, que como todos esses caras são hidrocarbonetos, os hidrocarbonetos são apolares. E se eles são apolares, eles fazem a ligação de Van der Waals. Eu até escrevo Waals assim, ó, com 2 A's bem grandes, para você saber que apolar. Então os hidrocarbonetos são apolares e eles fazem Van der Waals. Todos, então, fazem Van der Waals, que é o dipolo induzido, que é chamado de Van der Waals ou força de London.
Ou seja, eles têm interações fracas. Então eles empatam, porque todos eles têm fórmula C5H12. Todos são hidrocarbonetos e esse não vai ser o critério. Segundo critério, massa molar. Quanto maior for a massa molar, maiores serão os pontos de fusão e ebulição. Só que eles têm a mesma massa molar, uma vez que eles têm o quê? A mesma fórmula molecular, C5H12. Sacou? Então, isso aqui também não vai ser critério para definir. E o critério para definir será esse. Quanto mais ramificada for a cadeia carbônica, menor é o ponto de ebulição. Deixa eu falar de outra maneira. Substâncias de cadeia carbônica normal têm ponto de ebulição maior do que ramificada. E quanto mais ramificada, menor o ponto de ebulição. As moléculas interagem menos, têm menor superfície de contato. Deu para tu entender? Mais normal a cadeia, maior superfície de contato, maior interação, maior ponto de ebulição. Maneiro, né? Então vamos lá para a questão. Conclusão da história. Ó. Aqui vai ter o maior ponto de ebulição de todas, é o pentano. E o pentano vai ser a substância C. Por que Mazei? Porque ela é a mais normal de todas. Depois temos duas cadeias ramificadas. O 2-metilbutano tem uma ramificação só, enquanto que o dimetilpropano tem duas. Fazendo meio grosseiro esse exemplo para você entender, é como se fosse assim, gente. Ó. Repara, eu tenho o pentano, ele faz uma interação total de uma cadeia com a outra. Superfície de contato alta, separar é mais difícil. Já se a cadeia fosse ramificada, repara bem, ó, eu estou com uma cadeia ramificada. E essa aqui também ramificada. Quando eu junto as duas, ó, eu não consigo uma interação total. Deu para tu entender? E aí é fácil quebrar isso aqui. Meus braços vão para o beleléu e o ponto de ebulição é menor. Tá bem? O que faz o 2-metilbutano apresentar maior ponto de ebulição e ele é a substância B. E, por fim, sobra-nos o dimetilpropano, que vai ser a A. Então, vamos riscar os pedidos. A gente já respondeu a nomenclatura oficial de cada isômero. A gente já respondeu a ordem crescente de ebulição, que é exatamente essa, né? A menor que B, menor que C. O C é o maior ponto de ebulição e a ordem é crescente. E agora, a gente tem que descobrir a porcentagem em massa do carbono na estrutura. Falamos de uma parte da química chamada composição centesimal, que está lá nos cálculos estequiométricos e que eu quero mostrar para você. Olha como é que é fácil. Sabemos que todas as substâncias, os isômeros, têm a mesma fórmula, C5H12. Você sabe o que é a fórmula percentual? Eu vou pegar alguma coisa aqui que esteja em cima dessa mesa. Vou pegar esse grampeadorzinho aqui. Repara, ele tem uns grampos dentro dele. Se eu quisesse saber qual o percentual que esses grampos representam nesse grampeador, o que eu faria? Eu veria quanto que o grampeador, com o grampo, todo ele, quanto pesa. Ah, tem 10 gramas, Mazei. E nesses 10 gramas, 1 grama são os grampos. Então como é que você faz? 10 gramas equivale a 100% do grampeador e 1 grama de grampo equivale a X. Sacou? Com isso você faz o seguinte, quanto é a massa molar dessa substância, gente? Você vai à tabela periódica e vai ver que o carbono vale 12. Então, 12 vezes 5. Mas aí, quanto vale hidrogênio? 1 vezes 12, que eu não precisava nem fazer, né, gente? Essa massa molar aqui, gente, vai dar de 72 gramas. Sacou? Então, olha só, 72 gramas equivalerá a 100% da estrutura do composto de fórmula C5H12. Isso equivale a 100% do composto. Gente, isso tudo para fazer uma questão só, né? Tudo para você virar médico ou alguma coisa que tem envolvimento com a química, né? Que doideira, cara. E aí, você vai ver quanto tem de carbono. E quanto tem de carbono, Mazei? São 5 carbonos. Ou seja, 5 vezes 12. Que dá quanto, Mazei? 60 gramas. 60 gramas de carbono corresponderão a um percentual que você quer saber. E esse percentual, gente, só foi aquela continha, né? 60 vezes 100 dividido por 72 vezes X. Vai fazer essa continha. Isso aqui vai dar, sabe quanto, gente? 83,3%. Questão longa, questão
questão trabalhada, uma questão raiz, que eu fiz questão de fazer com revisão bacana para você voltar sempre aqui e a gente ter a tua companhia. Se você não está inscrito, considere se inscrever, aciona as notificações para ficar sabendo tudo que está rolando, porque o canal tem muita coisa boa para você e eu já te vejo na próxima. Valeu, até lá!